Olá, estudante do ensino médio, tudo bem? Aqui é o Júlio Bastos, professor de Física, que vai começar com vocês uma aula do primeiro ano do ensino médio. E o assunto que nós vamos falar hoje é sobre o movimento uniforme e o movimento acelerado. Bom, para a gente poder falar sobre o que é movimento, a gente precisa definir certas grandezas na física. E a gente vai, ao longo desta aula, fazer essas definições, ok? Então, já que vamos começar falando de movimento uniforme, vamos definir primeiro o conceito de velocidade. Só rapidinho antes da gente começar, eu coloquei aqui também uma definição do que é o movimento uniforme e o que é o movimento acelerado. A diferença entre eles é qual grandeza física será mantida constante. No caso do movimento uniforme, é a velocidade que se mantém constante. Já no movimento acelerado, será a aceleração que vai se manter constante. Durante a aula, eu vou explicar a diferença dessas duas grandezas. Começando pela velocidade. Velocidade, gente, é uma razão que vai relacionar a distância que um objeto percorre com o tempo necessário para que isso aconteça. Então, a gente mede essa velocidade normalmente em quilômetro por hora, que é uma unidade de comprimento, dividido por uma unidade de tempo. Contudo, no Sistema Internacional de Medidas, é utilizada a unidade metro por segundo, tá? E aí, se for necessário você fazer alguma transformação entre metro por segundo e quilômetro por hora, você pode usar essa relação matemática aqui. 1 metro por segundo corresponde a 3,6 quilômetros por hora. Tá? Então você pode fazer tanto indo de metro para segundo para quilômetro por hora, como o contrário, indo de quilômetro por hora para metro por segundo. Daí vocês devem estar pensando, por que eu preciso saber dessas duas unidades, Júlio? É o seguinte, o quilômetro por hora é uma unidade que nós utilizamos no dia a dia para sinalização, na marcação dos radares. Tudo que a gente vê ao nosso redor mede essa velocidade em quilômetro por hora, ok? Já o metro por segundo é uma unidade mais básica. Quando eu falo de comprimento, é mais básico medirmos algo em metros do que em quilômetros. E a mesma coisa quando eu penso no tempo. Apesar do tempo ser medido em horas, ou minutos, ou segundos, o segundo é a unidade padrão no meio científico. Daí a necessidade da gente saber que existem essas duas possibilidades de medirmos a velocidade e de como saber tratar essa informação quando for necessário, ok? Outra coisa importante quando falamos de movimento uniforme é sobre a classificação desse movimento. Ele pode acontecer no sentido crescente das posições ou no sentido decrescente. Quando esse movimento acontece no sentido crescente das posições, nós classificamos o movimento como movimento progressivo. E quando ele segue no sentido decrescente, chamamos de movimento regressivo ou retrógrado. Tá? Um exemplo simples para vocês poderem entender isso é você imaginar a rua da sua casa. Aonde você mora, sua casa ou o prédio onde você vive, tem um número que está numa ordenação naquela rua. Se você segue no sentido crescente das numerações daquela rua, você estaria descrevendo um movimento progressivo. Agora, se eu vou no sentido decrescente da numeração da minha rua, eu estou indo fazer um movimento regressivo ou retrógrado. É possível falar uma coisa ou a outra, tá bom, gente? Porque em alguns livros de física vocês vão encontrar a palavra regressivo, em outros você vai encontrar a palavra retrógrado, mas é a mesma coisa, tudo bem? Outra coisa interessante quando falamos de movimento uniforme é em relação à função horária das posições. Toda vez que a gente fala sobre função horária, eu pelo menos quando estou dando aula de física para os meus alunos, eles se assustam um pouco com essa ideia de função horária, acham que eu estou falando de uma coisa que é outro mundo, física avançada. Não, gente.
Função horária é simplesmente uma forma matemática de podermos prever o comportamento que um corpo vai ter ao descrever esse movimento, seja ele uniforme ou acelerado. Vocês vão ver que essas funções horárias existem para os dois tipos de movimento, tá? Mas ela serve para isso, para a gente poder prever o que vai acontecer ao longo do tempo, conhecendo algumas informações. Por exemplo, no caso do movimento uniforme, se a gente pegar a expressão geral, que é essa que está aqui na minha tela, S igual a S0 mais V vezes T, normalmente a gente já conhece a posição inicial, que é o S0, e já conhecemos a velocidade do movimento. Então, se por exemplo, eu dou a informação do tempo, eu consigo descobrir em que posição final este objeto estará. Ou, se eu der a posição final, eu consigo descobrir em qual instante de tempo esse objeto estará naquele local. A gente pode usar isso para inúmeras aplicações. Podemos pensar isso para movimento de automóveis, de pessoas ou até mesmo de naves espaciais. A gente pode usar as funções horárias para qualquer uma dessas situações. E eu vou colocar aqui um exemplo para a gente poder entender melhor como que funciona a função horária da posição num movimento uniforme. Olha só, um motorista observa que em um determinado instante passou pela placa que indicava quilômetro 500 em uma estrada. Essas placas, gente, vocês encontram em qualquer estrada, seja uma BR ou uma estrada estadual, tem aquelas placas de marcação quilométrica. Se você já viajou de ônibus, ou de carro, já percebeu isso, né? Então, ele passou por uma placa que indicava quilômetro 500. E aí, estamos vendo aqui que ele segue com uma velocidade média constante de 60 km por hora. O que significa isso? Não quer dizer que esse motorista permaneceu o tempo todo dirigindo a 60 km por hora. Ele pode ter ido a 80, ido a 40, pode ter parado um momentinho. Então, eu estou falando de média, não estou falando de velocidade instantânea. Velocidade instantânea, só para deixar claro, é aquela que você vai observar no velocímetro do carro. A velocidade média, ela leva em conta tudo o que aconteceu dentro de um intervalo de tempo maior, ok? Então, vamos imaginar que esse motorista conseguisse manter uma velocidade média de 60 km por hora. Em que posição da estrada ele vai estar depois de 3 horas? Ok? Então, percebam aqui uma coisa importante. Eu tenho que ter todas as unidades de medida da posição, da velocidade e do tempo trabalhando de forma compatível. Se eu dei uma posição em quilômetro, a minha velocidade tem que estar em quilômetro por hora. Ela não pode estar em metro por segundo, porque quilômetro, apesar de ser um múltiplo do metro, não é compatível inicialmente. Eu teria que converter, se fosse o caso. Tá bom? Nesse caso, não é necessário converter nada. Eu deixei tudo já arrumadinho dentro do padrão. Então, olha o que vai acontecer, gente. Aplicando a função horária das posições, vejam, posição inicial, 500, velocidade 60, tempo 3. Fazendo essa operação matemática, nós vamos descobrir que, após 3 horas, esse motorista estará no quilômetro 680 da estrada. Simples, não é? Movimento uniforme é isso, gente, não tem mistério. É só prestar atenção nas unidades de medida e saber aplicar a função horária, tá bom? Outra coisa importante que a gente usa quando estuda movimento é gráfico para analisar o comportamento de uma partícula. No caso do movimento uniforme, nós temos 2 tipos de gráfico. Nós temos o gráfico posição versus tempo e temos o gráfico velocidade versus tempo. O posição versus tempo, eu estou mostrando aqui para vocês, ó, nós temos um gráfico de movimento progressivo aqui do lado esquerdo. Reparem que a posição ela está aumentando conforme o tempo avança. Já no movimento regressivo ou retrógrado, percebam que a posição está diminuindo, ok? É só ficar atento a isso que vocês não vão esquecer. Aumentou a posição, movimento progressivo. Diminuiu a posição, movimento regressivo.
Já a velocidade, o que acontece com ela? No caso de um movimento progressivo, nós dizemos que a velocidade é positiva. E quando estamos falando de movimento regressivo, que a velocidade é negativa. Opa, velocidade negativa? Isso existe? Bom, na prática, não. Na prática, nós não temos uma velocidade negativa, mas isso indica para a gente apenas que estamos nos movimentando no sentido decrescente das posições, ok? Muitos alunos pensam assim, professor, se o movimento é regressivo, eu estou andando de marcha ré, ou eu estou andando de costas, se for andando a pé? Não, gente, não quer dizer nada disso. Eu posso estar andando normalmente, só que no sentido decrescente das posições. É só lembrar disso. Não tem erro, beleza? Bom, agora vamos falar sobre movimento acelerado. E para a gente poder falar sobre esse outro tipo de movimento, eu preciso definir para vocês o conceito físico de aceleração. A aceleração nada mais é uma variação da velocidade sofrida pelo objeto em função do tempo, ok? Então perceberam a diferença? Quando eu falei de velocidade, era variação da posição ou distância. No caso da aceleração, é variação da velocidade. Ou seja, a aceleração é uma grandeza derivada da velocidade, tá bom? E quando falamos de aceleração, vejam, a expressão matemática, ela está escrita ali, ó, ΔV sobre ΔT. Diferente do que acontece na matemática, a letra delta em física é usada para representar a variação de uma grandeza, ou seja, o valor final dela subtraído do valor inicial, ok? E a unidade de medida da aceleração no sistema internacional é o metro por segundo quadrado, ou metro por segundo ao quadrado. Alguns falam de um jeito ou do outro, ambos corretos, ok? Coloquei aqui para vocês verem a unidade de medida. Bom, o que acontece? Quando a gente tem movimento acelerado, na hora de classificar ele, a gente tem que prestar atenção não apenas no sinal da aceleração, a gente precisa prestar atenção também no sinal da velocidade. Lembra agora há pouco que eu falei de movimento progressivo e movimento regressivo? No caso dos movimentos com aceleração, a gente tem outras duas formas de classificar. A gente chama o movimento de acelerado quando os sinais da velocidade e da aceleração forem iguais, ou seja, os dois têm que ser positivos ou os dois têm que ser negativos, ok? Ou movimento retardado, também pode ser chamado de desacelerado. Ele vai acontecer quando eu tiver um desses valores positivo e o outro negativo. Aí não importa se é velocidade ou aceleração. Se os sinais forem diferentes, o movimento é desacelerado, beleza? Então pode ser velocidade positiva com aceleração negativa, ou pode ser velocidade negativa com aceleração positiva, tá? Então eu tenho duas possibilidades, tanto para o movimento acelerado como para o movimento retardado. Tá? Muita gente, quando eu falo a palavra retardado, como eu dou aula para ensino médio, né, primeiro ano, 14, 15 anos em média, tem muito aluno que começa a fazer gracinha quando você fala a palavra retardado, mas não tem nada a ver com retardo intelectual, tá, gente? É sentido de retardarmos o movimento. Retardarmos é frear, é diminuir o módulo da velocidade, beleza? Continuando, gente, agora eu vou falar de funções horárias para o movimento acelerado. Aqui a gente tem que prestar atenção porque ao invés de termos uma expressão matemática, nós teremos três. Duas delas são funções horárias, ok? A função horária da velocidade, que é essa que está aqui na tela, que eu estou mostrando para vocês, ó. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Essa expressão ela pode ser usada, por exemplo, quando um fabricante de automóveis quer determinar a aceleração de um carro partindo do repouso. Ele quer fazer um teste de 0 a 100 km por hora. Se ele mede o tempo em que isso acontece, ele consegue calcular a aceleração, ok? Ou a desaceleração, se eu estiver fazendo teste de frenagem também. Eu posso usar a mesma expressão, ok? Função horária da posição. Essa
assim como no movimento uniforme, vai nos permitir prever a posição de um objeto desde que a gente conheça as informações adequadas. Se a gente conhecer a posição inicial, conhecer a velocidade inicial e conhecer a aceleração, colocando o tempo, a gente consegue ver que o objeto ocupa sucessivas posições no espaço. Tá? Então eu coloquei também uma legenda aqui para que vocês, estudantes, possam acompanhar o que significa cada uma dessas letras dentro da expressão. Ok? O que acontece na maioria dos exercícios é você ter vários termos iguais a zero. Por exemplo, a posição inicial e a velocidade inicial aqui, elas normalmente são iguais a zero. Isso facilita bastante a sua vida na hora de resolver o exercício. Ok? E, finalmente, a última expressão do movimento acelerado, que é a equação de Torricelli ou Torricelli. Ela tem uma diferença fundamental em relação às outras expressões que eu mostrei até aqui. Observem, de todas elas, é a única que não tem a grandeza física tempo. Isso pode ser algo interessante que pode facilitar a sua vida na hora de resolver um problema. Pode ser um trunfo. Às vezes você vai pegar um exercício, seja no PET ou em outro material didático, onde você pode ter mais de um jeito de resolver o problema. Só que, em certas situações, a equação de Torricelli ela vai facilitar o seu processo de resolução. Ao invés de você fazer 2 ou 3 operações, você vai fazer apenas uma. Claro, depende dos valores e das informações que forem dadas no exercício. Tá bom? Da mesma forma que eu fiz nas outras fórmulas, coloquei também aqui a explicação de cada uma das letras que está presente ali. Beleza? Bom, também vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é queda livre. Queda livre, gente, nada mais é um tipo de movimento acelerado. Só que esse movimento específico, ele tem algumas características que são únicas. Por exemplo, a queda livre, ela sempre parte do repouso, ou seja, sempre inicia-se com velocidade igual a zero. Segundo ponto importante da queda livre, se trata de um movimento exclusivamente na direção vertical para baixo, ok? Não existe queda livre quando eu jogo um objeto para cima. Nesse caso, estamos falando de lançamento vertical, que também é um movimento acelerado. Mas aí é a mesma lógica das expressões que eu mostrei agora há pouco. E a aceleração deste movimento tem um valor fixo, que é igual a g. G, pessoal, corresponde à aceleração gravitacional. Esse valor aqui na Terra vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porém, na maioria dos exercícios que você vai fazer, pode arredondar esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado. A não ser, claro, que o exercício te exija a utilização desse valor, tá bom? E para finalizar, eu quero mostrar para vocês também os gráficos do movimento acelerado. Agora a gente tem 3 tipos de gráfico. Nós temos o gráfico posição versus tempo, que vai aparecer na forma de uma parábola, que pode ser tanto uma parábola com a concavidade para baixo, como com a concavidade para cima, ok? O gráfico da velocidade versus tempo, que vai ser uma reta inclinada, a velocidade pode aumentar ou diminuir, e o gráfico da aceleração versus tempo, ok? Existem algumas coisas que a gente pode falar mais adiante a respeito dessa análise de gráficos, tá? Mas aí eu vou deixar para falar isso numa aula mais para frente, tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Estudem, façam os exercícios do PET e qualquer coisa estamos aqui para ajudá-los. Bons estudos!